Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com um especialista. 3066-3999. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que a gente está aqui hoje com o nosso Inovação e Negócios especial aqui no set da M7, tá? Aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa agora na TV Jangadeiro SBT aos sábados, 9 horas da manhã. Confere lá que tem muita coisa bacana, exposta de uma maneira leve e descontraída, tá? Programa hoje muito especial para mim, pessoalmente falando, por vários motivos. Primeiro, pela oferta do conteúdo, muito relevante. Um investimento imobiliário grandioso aqui na região do Preá, ali na área de Jericoacoara. Projeto grandioso em todos os sentidos, né? E totalmente adequado à tese ESG. Um cuidado enorme com as pessoas, um cuidado enorme com o meio ambiente e todo o desenvolvimento imobiliário em si, que vai ser colocado aqui em detalhes por dois caras que eu gosto pra caramba, que é o Eduardo Joaçaba, o Edu e o Rogério Carvalho, né, que são sócios desse projeto e estão à frente, tocando aí, enfim, essa empreitada muito bacana aqui no Ceará. Edu, muito obrigado pela sua presença. Você tá bem, meu amigo? Tá ótimo, obrigado. Prazer estar aqui, viu? Muito bom. Conta pra gente um pouquinho, Edu, da tua história pessoal. Sei que você anda aqui no Ceará já faz tempo, já faz kite faz tempo aqui, advogado. Como é que surgiu essa ideia desse projeto? Fala um pouquinho da tua trajetória pra gente. Não, é um maior prazer. Eu acho que dá para dizer que foi meio por acaso, né? Mas as pessoas dizem que na vida nem tudo é por acaso, né? Então, assim, frequento a região por conta do kite, surf desde 2009, desde 2010, todo ano, né? Voltando. Testei vários outros lugares no litoral, mas acabo sempre voltando para o Preá. Mas, e venho acompanhando a evolução, né, dessa região. Impressionante por conta do fluxo turístico, depois a implantação do aeroporto, esse potencial enorme que o kitesurf vem desenvolvendo. E aí o Júlio, né, o Capua, nosso sócio aí, fundador, também frequentando bastante a região, se desligou da XP Investimentos ali em 2019, buscando novos desafios. O Júlio ficou na XP até 2019? Foi. Mais ou menos? Começou um processo de saída mais gradual. Achei que ele tivesse saído antes. Foi logo após o IPO, né? Nosso IPO foi final de 2019. Nossa, não, né? O IPO da XP. Nossa, pô. Foi final de 2019 e aí logo depois disso o Júlio fez a transição e fundou o Grupo Carnaúba. Entendi. Ficou muito tempo lá, né? Então ele fez uma saída bem suave, bem gradual. Começou talvez ali em 2018 e ganhou força em 2019. E aí nessa saída do projeto ele falou assim, pô, vou buscar novos desafios, estou novo. E o Preá, eu acho que para ele encantou pela oportunidade, né, da região e eu como advogado assessorei na aquisição da primeira área. Depois da compra... A compra da primeira área lá foi 19? Foi. A primeira começou em 2019, o processo foi concluído ali em junho de 20, no meio da pandemia. Então, a pandemia estoura em março ali, com uma série de complexidades para fechar a transação por conta de cartório fechado, não tem voo, aquela coisa toda. Que loucura, né? A gente conseguiu concluir a transação em junho e desde então, todo mês a gente vai pelo menos passar uma semana na região. Foi só depois da compra da primeira área que caiu essa ficha, né, de que ali existe uma oportunidade muito grande. É claro que a compra se justificou porque o lugar é maravilhoso, o kitesurf, as condições são ideais, o aeroporto facilita, mas só depois da compra e depois de ter frequentado bastante a região ali com uma cabeça um pouco diferente, com uma cabeça um pouco menos de velejador, de turismo, de lazer, e uma cabeça um pouco mais de negócio, né, de conhecer as pessoas que são nativas, os donos das áreas, a administração pública municipal, começar a interagir um pouco mais com a administração pública estadual. Ali envolve as prefeituras de Cruz, né? Cruz e Acaraú. E Acaraú, né? Cruz e Acaraú, exatamente.
E ali que foi começando a cair a ficha de que, poxa, a oportunidade de fato é enorme. O Júlio tem essa cabeça, né, de empreendedor, e ele pensou, poxa, aqui eu acho que com o aeroporto isso vai se desenvolver, é inevitável que aconteça, para o bem ou para o mal. Então seria ótimo que a gente pudesse estudar um pouco mais esse assunto e avaliar se, pô, a gente consegue contribuir para um desenvolvimento mais ordenado nessa região e evitar que se repita os grandes casos que a gente conhece no Brasil de destinos. Isso é que eu acho mais legal, é a história do desenvolvimento ordenado, porque se não houvesse, ia, né, estragar tudo. Exatamente. Rogério Carvalho, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Diga. Eu acho que na nossa vida a gente tem que ser muito grato. E eu não posso perder essa oportunidade de manifestar a você aqui, para todo mundo, a minha enorme gratidão à sua pessoa. Por quê? Se a gente tem aqui na nossa operação na M7 algum êxito, esse êxito é em grande parte graças a você, que era até bem pouco tempo atrás um sócio relevante da XP e era o head do B2B. Comandava lá toda a área de relacionamento com os escritórios. E você, comandando essa área, junto com o seu time lá, que eu não vou citar todos, mas a galera mega querida. Turma boa. Mega querida. Você nos ajudou muito naquele momento ali. Então, para mim, meu amigo, é um momento muito especial estar aqui com você agora. Né? Você se desligou da XP há pouco tempo. E aí eu emendo com o seguinte, Rogério, conta um pouquinho da tua história, né, da tua trajetória brilhante no mercado financeiro, tá certo? Ajudando a construir esse modelo da XP, tá? Com protagonismo, né? Com muito protagonismo. E como é que você veio parar nesse projeto grandioso lá no Preá, Rogério? Legal. Bom, então, antes de mais nada, não posso deixar de dizer que para mim é uma honra também muito grande ter contribuído de alguma forma a isso tudo que vocês conseguiram criar aqui na M7. Então é muito bom voltar aqui depois de 3 ou 4 anos e ver no que a M7 se transformou e ver um monte de gente, enfim, bem-sucedida e dando continuidade ao legado que a gente começou lá atrás na XP, né? Então, enfim, isso é muito legal mesmo. Obrigado pelas palavras. Do coração. Que bom. E aí falando um pouquinho da história, né? Então, fiquei 11 anos na XP e a gente começou lá em 2010 para 2011 justamente tentando levar um pouco para as pessoas, trazer um pouco da cultura de investimento no Brasil, levar para as pessoas a importância de pensar no futuro, de investir melhor, de não só poupar, né? O brasileiro sempre teve muito essa cultura de eu vou poupar, mas poupar nem sempre é suficiente, né? O poupar é o primeiro passo. Além de poupar, você tem que aprender a investir bem, você tem que aprender a cuidar do dinheiro e rentabilizar o dinheiro da melhor forma possível, tomar os riscos certos, etc. E aí, enfim, durante esses 11 anos, a missão foi, através de vocês, né, de escritórios, de agentes autônomos, de pessoas super empreendedoras e que carregam, na verdade, essa missão na ponta, né, de estar no dia a dia com o cliente, orientando o cliente, educando o cliente, levando realmente essa educação financeira que não está enraizada, não estava pelo menos enraizada no brasileiro, né? Lá fora, enfim, economias mais desenvolvidas, isso já está inclusive no currículo escolar, aqui no Brasil não, e essa missão ficou realmente para os agentes autônomos fazerem de forma realmente muito alinhada com o cliente, né? E aí durante os 11 anos a história foi essa, eu acho que foi uma história super bem sucedida, tocada a 4 mãos com vocês. E aí, quando eu saí do mercado financeiro, fiz a minha transição em 2022, né? Tem um ano e alguma coisa. Falei, bom, agora eu quero continuar fazendo bem, continuar levando coisas boas para as pessoas, só que de uma outra forma. Acho que o mercado financeiro foram 11 anos muito legais, mas agora, enfim, é importante a gente dar o passo seguinte, né? E aí comecei em busca de um projeto que realmente me movesse, né? Que realmente tivesse um propósito. Sim, obviamente, acho que tem um potencial de geração de lucro por trás, mas vai muito além disso, né? Vai muito além
só da parte financeira e tem o propósito de levar o bem para as pessoas e desenvolver uma região muito bacana, garantir que essa região, como o Edu falou, seja desenvolvida da forma certa, uma preocupação com o entorno, uma preocupação em gerar um impacto positivo. Então, e aí eu encontrei o Grupo Carnaúba, obviamente foi um encontro fácil de acontecer, porque enfim, foi através do Júlio, que a gente ficou muito amigo durante os 11 anos que eu estive na XP. Ele foi um dos fundadores da XP, então a gente acabou ficando muito amigo. Tem o Frederico Ferreira, que é o nosso CFO hoje no Grupo Carnaúba, que também foi diretor financeiro da XP durante... Fred estava aqui ontem, Fred né? estava aqui ontem. Hoje ele teve que voltar para São Paulo correndo, porque a gente tem uma série de reuniões aí acontecendo, mas foi uma pessoa que também virou amigo durante a passagem dele pela XP. Então, quando eu saí, eles me convidaram, né? Tirei um tempinho para recarregar as energias, reaproximar dos amigos e da família, que durante ali os 11 anos de mercado financeiro, essa coisa acabou não conseguindo, né, ser a nossa prioridade, mas a gente sabe que a gente às vezes tem que abrir mão um pouquinho, né, infelizmente, dessas... Eu sempre falo, é aquela história de pagar o preço, né? Sim, empreender dá trabalho, né? Então não tem jeito. Foram 11 anos de empreendedorismo, você sabe melhor do que ninguém o trabalho que isso dá. Então teve um preço ali, e aí quando eu saí, eu falei, bom, agora deixa eu aproveitar para reconectar, né? E aí foi isso que eu fiz ali, tirei um tempinho para reconectar. E E aí eu falei, cara, agora assim, meu próximo passo tem que ser algo muito nessa linha, sabe? De continuar próximo de pessoas do bem, de amigos e de levar o bem também para uma região super legal, esporte, natureza. Então, acabei encontrando isso tudo no Grupo Carnaúba, estou super feliz. E legal, assim, ao mesmo tempo, e aí eu quis o destino que, mesmo assumindo esse novo projeto, um projeto que aparentemente era totalmente distante do mercado financeiro, a gente de alguma forma arrumou um jeito de se reconectar, né, com alguns parceiros, principalmente aqui da região do Ceará, dado que o projeto é aqui. Enfim, estamos aqui hoje juntos de novo. E é muito legal, né? Porque você se reconectou com sócios. Exato. E com gente que você trabalhou aí muitos anos, que aqui é o nosso caso. Muito legal, muito bom. Uma oportunidade única da gente conhecer esse belo projeto imobiliário lá no Preá, na região de Jericoacoara, recebendo aqui 2 sócios que estão à frente desse projeto, que é o Eduardo Joaçaba, o Edu e o Rogério Carvalho. E agora a gente vai querer, Edu, entender um pouco mais. Vamos começar aqui a 11 mil pés, a gente vai dando um zoom. Boa. Preá, potencial turístico enorme, né? Fala um pouco da concepção desse empreendimento, Edu, por favor. Não, claro. Como é que vai ser, assim, prazos de realização de obra, de entrega de produto? Vamos aqui começar amplamente dando uma explicada para as pessoas sobre esse projeto. Acho que vale a pena comentar, de largada, um pouco da nossa visão, né, de como a gente estruturou a nossa atuação na região. Acho que a gente tem uma atuação que a gente chama de tripé. Então, o primeiro pilar são produtos imobiliários dos mais tradicionais, né, condomínios, loteamentos, mas sempre com um componente de inovação bem relevante e sempre respeitando as raízes daquela região. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, como a gente já conversou um pouquinho, essa visão de entorno, né? Essa visão de planejamento urbano, de desenvolvimento planejado de todo o entorno daquela região. E o terceiro pilar de impacto, né? Uma integração com a comunidade, uma visão de sócio e ambiental muito legal, de capacitar a mão de obra, de fazer ações sociais e ambientais, de entrar em temas que fogem, né, da pauta típica de um incorporador tradicional imobiliário, como os resíduos são tratados na região, como se dá, né, o fornecimento de energia, qual o componente de energia renovável que existe naquela região, como é que está o sistema de saúde, como é que são as iniciativas de educação, de novo, capacitação. Então tem essa visão de tripé que para a gente é muito relevante. E aí ela está toda amparada numa tese de investimento. Como você falou, Dandan, assim, o turismo lá, ele realmente
é muito relevante, né? Acho que Preá ele se aproveita muito, né, do fluxo turístico de Jericoacoara, que já é um destino internacional. O Parque Nacional se tornou o segundo parque mais visitado Esse dado é do impressionante. A gente estava conversando aqui em off, Rogério, eu fiquei impressionado com esse dado. Impressionante. O Parque de fato, Jericoacoara é o segundo parque mais visitado do Brasil. Do Brasil, nacional. Qual é o primeiro? Da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tijuca, no Depois Rio. era Foz do Iguaçu, Cataratas de Iguaçu ali. E a gente passou isso. Passamos isso. Né? Então, realmente é 1,6, 1,7 milhão de turistas por ano. Né? É muita gente. Era 1,3 em 2019, 1,7 praticamente em 2022. Esse número cresce, né? Muito por conta da Vila de Jericoacoara, que é uma vila isolada, quer dizer, pressionada pelo parque, ela não pode crescer mais. É tendência por conta disso que o crescimento aconteça nas extremidades do parque, de um lado Guriú, de outro lado o Preá, mas propriamente o Preá por conta da proximidade com o aeroporto e porque já se tornou um grande destino, né, de kitesurf. Eu acho que esse é o segundo pilar. O kitesurf movimenta a região, as condições de vento são perfeitas, é considerado um dos melhores lugares para a prática do esporte do mundo. Quem escolheu esse lugar não fomos nós, foram os franceses, os italianos, que frequentam a região há muitos anos. Hoje inclusive, né, um dia de agosto, é um mês que os europeus, né, acho que tomam controle daquela região, são férias, né, dos franceses, principalmente, estão todos lá. Então, são eles que escolheram a região como um dos principais destinos para a prática do esporte. A temporada é longa, começa em junho, vai até janeiro, a temperatura da água é perfeita, o vento é constante, né? Então é uma estação de esqui com as condições ideais. O que eu acho muito legal, Edu, é que você vê pelo país algumas regiões de praia que meio que se devastaram pela má utilização e o desenvolvimento inadequado com o passar do tempo. Exato. E isso fatalmente aconteceria lá se não fosse empreendimentos como esse, que coloca a régua lá em cima. Sim. E você, a partir daí, você cria uma condição para os que eventualmente virão. É uma concepção de um desenvolvimento imobiliário sustentável. Exatamente. Isso é que eu acho muito legal. Faz sentido? Faz super sentido. Faz super sentido. E eu acho que a gente tem uma oportunidade única, porque a região ainda é muito carente, né? E muito intocada. Então, a escassez de infraestrutura hoteleira e residencial é enorme, o que para a gente, empreendedores imobiliários, é uma oportunidade. É uma oportunidade de conceber produto com calma, do jeito certo, da maneira certa, com a visão não só de produtos de praia, com perfis diferentes, mas também essa visão de entorno. Então, o aeroporto, ele chega para atender, né, uma demanda de Jericoacoara e para estimular o crescimento daquela região do estado, mas ele chega antes do desenvolvimento ter acontecido. Então, ele é o grande vetor de desenvolvimento dessa região. Ele vai acontecer independente da gente, certo? Eu acho que existem fatores estruturais, que são estes que eu mencionei, né? A escassez de infraestrutura, o kitesurf, o turismo e o aeroporto. E acho que a gente podia falar um pouquinho do aeroporto, que acho que vale a pena a gente aprofundar. Assim, acho que assim, um equipamento bem importante que foi instalado pelo Estado, um projeto antigo, engrenou. Tem voo diário, né, de São Paulo, por exemplo, para lá? Tem voos diários de São Paulo, Guarulhos, a Latam voa todos os dias da semana, a Gol 5 vezes, a Azul faz via Campinas e via Confins, e de Fortaleza, inclusive, com um avião um pouco menor. Então, é o típico aeroporto regional que deslanchou. Assim, tem vários exemplos de aeroportos no Brasil que a gente conhece, pequenos ou regionais, que não engrenaram. Não é o caso do aeroporto de Jericoacoara. Ele teve, em 2019, 130, 140 mil passageiros, em 2022, 300, mais de 310, 320. Então, é um crescimento muito grande, né? E por conta disso, as companhias geraram mais fluxo de voo, né? Jericoacoara aumenta o número de turismo, e eu acho que a tendência, Dandan, é que esse aeroporto, de fato, se torne um aeroporto internacional. Eu acho que tem esse potencial, tem estrutura, uma pista longa. A pista é longa, toda a estrutura do equipamento lá permite, né, Edu? A pista tem 2.200 metros de comprimento. Fortaleza, que é o maior hub do Nordeste praticamente, tem 2.500, só um pouquinho maior. Né? Então, uma pista concebida para receber avião grande. E eu acho que Jericoacoara tem esse privilégio de proximidade com Miami de um lado, Lisboa e Paris do outro. Então, voos
curtos, né? 7 horas e meia, e com aviões de portes menores. Então, que para a companhia aérea é muito, muito bom. Se colocar um 737 MAX, né, fazendo um voo de Jericoacoara para Paris, você coloca 190 passageiros num risco muito menor do que colocar um avião grande, um A330 com 300 passageiros. Então, para a companhia é um voo rentável, mais econômico, que para eles faz todo sentido, porque a informação que a gente teve acesso da Air France KLM é que 80% dos passageiros que pousam de Paris em Fortaleza desembarcam e pegam 4x4 para o litoral. Eles não querem conexão, não querem ficar em Fortaleza, eles vão para Jericoacoara, eles vão para Flecheiras, eles vão para Fortim. Então a visão deles é, por que não fazer um voo internacional direto para Jericoacoara? Vai ser natural isso aí. É um processo natural. E o Estado do Ceará, obviamente, via Secretaria de Turismo, está super engajada nessa pauta, dialogando com as companhias, tentando estruturar o melhor formato que faça sentido para eles. E o Estado pode dar um incentivo fiscal de redução de ICMS em combustível por um período, cria a rota, coloca uma tarifa mais atrativa para o cliente, depois a rota vai se provando, o incentivo fiscal vai caindo e a companhia ela repassa o custo para o cliente final e a rota já está consolidada. Já tá consolidada. Então essa é a tendência, o aeroporto está pronto para isso. Eu acho que vale a pena comentar, Dandan, que é um aeroporto regional operado por uma empresa que presta serviços, né, para aeroportos regionais, mas que hoje está passando bastão para a Infraero. Isso é uma boa notícia. Infraero, enfim, tem expertise em operação de aeroportos internacionais, obviamente, boa parte deles foram... Está caminhando para isso, né? Está caminhando para isso. Mas o perfil do aeroporto, os aeroportos muito grandes, né, Guarulhos, até Fortaleza, foram passados para concessão e eu acho que foi a decisão correta. O aeroporto com perfil de Jericoacoara, a Infraero absorve, dá conta, e isso está acontecendo agora, em parceria, inclusive, com integração, inclusive, com a Polícia Federal. Hoje em dia, você, em Jericoacoara, tem as cabinezinhas da Polícia Federal de controle de passaporte já instaladas. Então, esse é um processo que vai acontecer e não vai demorar. Uma oportunidade única para a gente conhecer em detalhes esse projeto incrível aqui lá no Preá, pertinho de Jericoacoara, conhecendo essa operação do Grupo Carnaúba. Vamos fazer assim, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para conhecer toda a tese, toda a adequação socioambiental desse projeto e também entendermos os produtos, tudo que vai ser ofertado aí ao longo do tempo. Segura aí que a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas.
ter o parceiro. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer enorme que eu recebo hoje aqui em nossa Inovação em Negócios 2 amigos queridos, o Rogério Carvalho e o Eduardo Joaçaba, para a gente conhecer em detalhes esse belo projeto imobiliário na região do Preá, lá em Jericoacoara. Rogério, eu acho que a gente pode agora, tá todo mundo muito curioso com relação aos produtos, né? Eu acho que a gente pode depois detalhar. Não podemos deixar de terminar aqui, Edu, sem detalhar essa questão de educação que vai ter, tratamento de resíduo, geração de energia limpa. Eu acho que isso tem que ser posto. Mas eu acho que tem muita gente também querendo saber, Rogério, dos produtos. Perfeito. O que é que já foi feito lá? Qual é o cronograma, Rogério, do que será feito aí num curto, médio prazo, tá? E o que é que as pessoas podem encontrar, tá, nesse complexo, tá, lá do Grupo Carnaúba, lá no Preá, em Jericoacoara? Legal. Bom, acho que, para começar, acho que é importante explicar que a gente fez uma aquisição muito grande de terras, né? Então foram 12 milhões de metros quadrados, são 12 mil hectares. Gente, são 12 mil hectares, tá? 1.200 hectares. Isso, Desculpa, 1.200. Perdão. 12 milhões de metros quadrados. São mil. É porque é muito zero, a gente confunde mesmo. Verdade. É muito zero, não é não? São 1.200 hectares. É muita coisa, né, Rogério? Muita coisa. É a quantidade de terra que foi adquirida. Isso, são 4 mil metros de frente praia, né? E a gente, inclusive, dentro desses 12 milhões de metros quadrados, a gente consegue conectar, inclusive, o aeroporto até a praia, né? Então, é uma faixa de terra realmente muito grande, né? E a gente É colado no aeroporto. Colado no aeroporto, tá? Ele vai do aeroporto até a beira da praia. Isso é muito bom, né, Rogério? Bom. Que ela chega e já desce lá, né? Exatamente. Em 15 minutos do aeroporto, a pessoa consegue estar dentro do mar. Então, essa é uma experiência meio única assim, no Brasil. Tem não, né? Quando você pousa num destino, em geral você tem mais 1 hora, 1 hora e meia, 2 de carro até você Exato. chegar no seu destino final, né? Aqui não, você pousou, você tem 15 minutos na praia. É muito diferente. Só que, ao contrário do que acontece normalmente, né? Eu acho que o Edu até falou isso, falou isso antes aqui, comentou. A gente não quer só desenvolver a beira da praia, né? A gente não quer só fazer desenvolvimento de alto padrão. É claro que os nossos 2 primeiros projetos estão começando por isso, né? E aí eu vou explicar um pouquinho. A gente tem o Vila Carnaúba, que é o nosso primeiro projeto realmente. É um terreno de 500 mil metros quadrados. A gente está fazendo um condomínio, né, um loteamento. Um condomínio são 250 lotes. É um condomínio que é para ser algo realmente de altíssimo padrão. A gente construiu 9 lagoas, lagoas no perfil dos Lençóis Maranhenses. Então é um ambiente realmente muito agradável. A grande maioria dos lotes são virados para as lagoas. A gente tem 17 modelos de casa que a gente já fornece para o comprador dos lotes para facilitar, de alguma forma, facilitar a vida dele e, ao mesmo tempo, garantir que realmente as casas são construídas dentro de um padrão muito bacana. Enfim, e é um condomínio totalmente sustentável, então onde não pode entrar carro a combustão, onde a gente só permite construir até 30% do lote, então baixíssima densidade. E que a gente conseguiu trazer um hotel, né, que é um hotel também muito famoso pela qualidade, pelo nível de serviço, que é o Hotel Anantara. Vai ser o primeiro Hotel Anantara do Brasil. São 6 estrelas, né? Isso, é um hotel muito conhecido na Ásia, tá? Na Indonésia. Tá no mundo inteiro, né? Exatamente. Mas, assim, um hotel de praia, um hotel que as pessoas vão muito para passar lua de mel. Então, um hotel realmente muito, muito legal e que vai dá para o condomínio esse ar de luxuoso, né? E a frequência também de muitos turistas, principalmente europeus, que já estão acostumados a frequentar e que são apaixonados por essa bandeira Anantara. Então, enfim,
Esse foi o nosso primeiro projeto. Já está assinado esse acordo com eles, já não tá está, assinado. Rogério? A gente já está assinado um contrato de longuíssimo prazo, um contrato de 15 anos. A gente já começa... Que aí já faz parte desse primeiro produto, que é o Vila Carnaúba, já está acontecendo nesse momento. Isso, e aí a gente já vendeu, da primeira fase do Vila Carnaúba são 120 lotes, a gente já vendeu por volta de 85, tá? Esse último mês foi nosso recorde, inclusive, de vendas. A gente vendeu mais de 10 lotes nesse último mês. Enfim, um condomínio que está indo, um produto que está indo super bem, um produto que, na nossa visão, ele já está consolidado, assim, ele já está performando, né? No final desse ano a gente já deve lançar a fase 2, porque a gente já deve terminar, ou estar muito próximo de terminar as vendas da fase 1. Já tem várias casas sendo, inclusive, construídas no condomínio. Então, é um produto que realmente nos surpreendeu positivamente em termos de resultado, em termos de aceitação do público, comprovou toda a nossa tese de que existia uma demanda por residências de alto padrão naquela região, de que o europeu, o turista, ele quer ter, sim, na Praia do Preá, né, próxima a Jericoacoara, uma residência para ele passar alguns meses do ano, né, e que o aeroporto realmente tem um impacto super positivo no desenvolvimento da região. E aí, com isso, a gente acabou partindo para um segundo projeto, né, que já é um projeto complementar ao Vila Carnaúba, que já é para quem não quer ter casa, não quer ter o trabalho de construir, não quer ter o trabalho de manter uma casa, mas quer ter um conforto, quer ter a tranquilidade para frequentar a região. Então, a gente lançou um clube com hospedagem, tá? Então a pessoa se torna sócia do clube, ela tem aquela propriedade, o título de um clube, tá? E esse título de um clube, ele dá direito a um crédito de hospedagens anual. Então a gente tem 2 tipos de título, que gera 50 mil de crédito em hospedagem por ano e outro que gera 100 mil de crédito. Sem entrar muito no detalhe, a pessoa usa o crédito dela todo ano para frequentar, tem 7 tipos de hospedagens, então ela pode fazer diversos tipos diferentes de viagem. É um modelo bem mais flexível do que o timesharing tradicional, né? Bem mais flexível, você pode né? escolher entre as 7 hospedagens que você tem. Acho que tem 2 grandes vantagens, tá, em relação ao modelo tradicional. Primeiro, que cada vez que você for, você pode escolher um tipo de hospedagem. Então, você pode fazer uma viagem mais de amigos, uma viagem mais de família, uma viagem talvez até mais romântica, e aí você escolhe o tipo de hospedagem que mais se adequa àquela viagem que você quer fazer, consumindo os seus créditos, né? E a outra grande vantagem é que você tem uma propriedade, você tem um título que, se em algum momento você quiser vender ou você não quiser mais usar, você pode vender esse título, tá? Então, enfim, ficou um modelo muito bacana. A gente já lançou esse produto muito recente. Essa questão da posse é bem bacana, né? Muito legal, da posse formal, exato, né, Edu? Exato. A pessoa tem a posse formal, exato, que às vezes é um direito de uso, Claro, que faz sentido também, mas eu acho que a posse em si exatamente traz um... a gente estudou, culturalmente falando, faz muito sentido, A né? gente acabou estudando bastante o que tem por aí de modelo, né? Desde timesharing, multipropriedade, etc. A gente achou que nenhum deles se adequava exatamente ao que esse público, que a gente conversou muito na época da venda do Vila Carnaúba, a gente conseguiu, então, criar um produto mais inovador e bem mais flexível, como você falou. Não é? Então, os produtos é o Vila Carnaúba, que é isso que você falou. Wood House, exatamente, esses 2 produtos. E aí, muito em breve, né, muito provavelmente... O hotel vai ficar no Vila Carnaúba. No Vila Carnaúba. Vila Carnaúba. Exatamente. E aí, no ano que vem, né, a gente vai entrar com o nosso terceiro projeto, que já é um projeto mais focado na classe média, na classe baixa, porque esses projetos eles acabam desenvolvendo muito a região. Como a gente falou, a gente quer desenvolver da forma certa. Então, a gente também tem que construir soluções para quem vai para a região para trabalhar, né, para trabalhar na prestação de serviços para tudo isso que a gente está desenvolvendo, né? Então, por exemplo, o hotel, só o Hotel Anantara, pelos nossos cálculos, ele vai gerar entre 1.500 empregos diretos e indiretos. Então, essas pessoas, elas vão para o PREA para trabalhar, né? E elas vão querer morar perto do trabalho. Então, a gente vai usar
grande parte dos nossos lotes, dos nossos terrenos, né, para construir soluções como se fossem vilas realmente, tá? Muito inspirado no que acontece em algumas cidades americanas, né, que são projetadas, onde você constrói soluções para as pessoas que vão morar naquela região, né, para trabalhar, e aí você constrói todo tipo de serviço em volta, praças, escolas, clínicas médicas e Vai etc. desenvolver muito. Eu acho que a própria presença, com certeza, a presença do hotel já é um canal relevante de distribuição, de atração. Não, sem dúvida. O Não hotel é? pra gente tem esses dois fatores. O primeiro, o canal de distribuição, canal de vendas super poderoso. É um grupo sólido, são mais de 500 hotéis no mundo que eles têm. São mais de 500 hotéis no mundo, várias né? bandeiras diferentes, né? São 8 bandeiras no grupo e... Quando eu falei que ele estava no mundo inteiro, é mais a rede Isso, toda, né? Sem dúvida. O canal de venda deles é internacional. Eles têm um alcance que a gente não tem, de colocar o Preá no mapa do mundo. Então esse é um primeiro pilar. E o segundo é que eles têm experiência de operação no Brasil. Quais são as redes dele? Tivoli. É a Tivoli e a Praia do Forte, pro Tivoli São Paulo, e a NH. NH. Então é um grupo que, apesar do Anantara será o primeiro Anantara da América Latina, que será no Preá, é um hotel... Mas eles conhecem o cuja Brasil, rede né? Conhece a operação brasileira, as dificuldades que os desafios. Então, isso neutraliza bastante o risco operacional, no nosso caso. Então, acho que foi uma decisão acertada. Estamos em fase de projeto já, Dandan. Estamos na prancheta. O Miguel Pinto Guimarães é o nosso arquiteto, nosso sócio, um arquiteto super renomado no Rio de Janeiro, e está agora em fase de definição de projeto preliminar, a quatro mãos junto com a Tailândia, né? Porque eles têm um guideline que a gente precisa seguir. A ideia é concluir isso agora em outubro, novembro, para partir para projetos executivos, licenciamento, e ano que vem iniciar obras para o hotel ser inaugurado em 26. Em 26. Em junho. Porque tem que ser junho, a temporada de evento começa em junho, então a gente tem que ter todos os nossos marcos dos nossos projetos, é tudo junho. Está em sintonia com a natureza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Existe toda uma estruturação e uma modelagem financeira muito sofisticada para dar ancoragem a esse projeto grandioso, né? Presença de investidores, aí você vai para um nível de qualificação muito elevado. Sim. E que a presença de muitos sócios e ex-sócios da XP como investidores desse projeto facilita muito a concepção desse modelo financeiro. E dá solidez, né? E dá muita solidez, e já tem muita gente, né, lá, assim, ancorando tudo isso. Como é que é feita, aí pode ser o Rogério, não sei se é melhor o Edu falar sobre isso, qual a estrutura? Eu sei que tem um fundo imobiliário Carnaúba, não é isso? Que é um produto que será listado em bolsa. Então, assim, bora falar um pouco da sofisticação desse modelo financeiro que foi criado para dar credibilidade e transparência também para investidores, para pessoas que queiram ter acesso a investir nesse projeto, Rogério, Edu. Deixa eu contar a primeira parte, claro. Pré-fundo, aí você conta que eu acho que tem um fit muito grande do nosso programa com questões financeiras, claro, né? Claro, então a turma quer toda saber, e o funding disso, como é a estruturação, a formalização disso. Acho que faz sentido a gente... pergunta, sim, Dandan. Acho que o projeto começa ali em 2020 com um pouco de capital próprio, e logo em seguida a gente estruturou um modelo de club deal, então a gente trouxe um primeiro grupo de investidores logo em janeiro de 2021. Pessoas próximas, amigas, modelo meio family and friends mesmo. Então a gente acabou com surpresa atraindo 60 investidores, todas pessoas físicas, algumas famílias. Um número muito maior do que o esperado inicialmente. Sim, né? O plano era levantar 30 milhões de dólares com 7, 8 pessoas, e acabou no boca a boca. Os nossos amigos ficaram sabendo, ligaram, a gente foi dando robustez ao time, e foram 60 no total. A gente conseguiu concluir a captação dessa primeira tranche em janeiro de 2021. E 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares. E aí, basicamente, o que a gente fez com esses recursos foi a aquisição dessas... Em torno de valores de hoje, 150 milhões de reais. Esse valor foi usado a época todo para aquisição de terra? Todo. Praticamente todo, 99% para aquisição dessas áreas todas que a gente descreveu, né? E a concepção dos primeiros produtos. E aí, para nossa surpresa,
vários desses investidores foram também adquirentes dos lotes do Vila Carnaúba. Então, são pessoas... Você vai criando um ciclo virtuoso, né? Virtuoso. Isso é um grupo muito legal, sabe? É um grupo que a gente conhece, que a gente é próximo, que, enfim, confia na gente. Enfim, o time do Grupo Carnaúba é um time muito sênior, né? Então, é um time muito alto nível. Então, acaba inspirando muita confiança. E essa turma, eventualmente, já tem alguma liquidez constituída por causa da venda inicial? Nas eventuais vendas futuras, acho que ele vai entrar até como permutante, até que diminui a necessidade os terrenistas, né? No caso dos terrenistas. Dos 12 milhões de metros quadrados que a gente comprou, de poucas famílias, porque ali eu acho que tem não só a situação fundiária boa aqui pra gente, mas muita área na mão de pouca gente. E pessoas que são donas há muito tempo, tiveram basicamente a sabedoria de esperar, né, e acompanhar a evolução daquela região, a implantação do aeroporto, saber, por algum dia isso vai valer a pena. Então, são famílias que a gente ficou muito próximas e a dificuldade maior não foi nem estabelecer preço, foi convencer eles do que a gente ia fazer na região, a preocupação deles era enorme do que ia ser feito, né? Então, a gente conseguiu apresentar essa tese de desenvolvimento do entorno, planejamento urbano, isso encantou. Então, a área remanescente, que continua na propriedade dessas famílias, muito provavelmente eles vão se integrar ao projeto, né, de alguma forma, como você falou, via permuta ou coisa do gênero, porque eu acho que faz todo sentido, né, o desenvolvimento ser feito a quatro mãos com eles todos. Então, fala um pouquinho do fundo imobiliário, desse fundo que foi criado. É um fundo, né, de investimento, ele é totalmente assegura um elevadíssimo nível de governança e auditoria e boas práticas a esse veículo, CVM. No caso do fundo imobiliário, ele é distribuído em bolsa, então aumenta ainda mais o nível de governança, transparência, que é fundamental para um projeto desse porte. Fala um pouquinho desse fundo, Rogério, como é que a gente pode falar? Legal. Qual é a ideia de captação dele? É para investir no desenvolvimento desse projeto? Qual a tese do fundo? Legal, vamos lá. Bom, a gente lançou o fundo agora dia 31 de julho, ele foi protocolado na CVM. Bem recente, então, né? Muito recente, tem 10 dias. 10 dias. E é um fundo, ele tem por objetivo captar por volta de 200 milhões de reais. E aí, lembrando, os 12 milhões de metros quadrados que a gente comprou por um valor total de 270 milhões. A gente captou 30 milhões de dólares na primeira rodada, que foram 150 milhões. Teve mais um pouco de capital proprietário, né? E aí, hoje, a gente ainda tem 70 milhões a pagar de terra, tá? E aí, parte desses 200 milhões agora do fundo imobiliário tem como objetivo quitar todas as terras. Então, a gente vai ter 270 milhões de reais a preço de compra, né? 100% quitadas. E essas terras, muito provavelmente, hoje elas já teriam um valor muito maior a preço de venda do que os 270 que a gente pagou. E aí, outra parte do fundo imobiliário, né, dos 200 milhões que a gente quer captar agora, vão ser colocados realmente numa aceleração do desenvolvimento desses nossos dois projetos que já estão, que a gente já comentou, que é o Vila Carnaúba e o Carnaúba Wind House, e muito provavelmente para a gente começar o desenvolvimento do terceiro projeto, que eu também comentei, que é o projeto de casas de médio padrão e casas populares, tá? Então, e aí com isso, a gente teria os terrenos todos quitados e os nossos, um capital injetado no desenvolvimento desses três projetos. Tá? E aí, com isso, a gente não precisará mais de nenhum tipo de capital ou de funding, porque a própria venda, comercialização desses 2 ou 3 projetos que vão estar sendo comercializados já vão oxigenar o nosso caixa para a gente conseguir desenvolver os próximos projetos. Lembrando que nos 12 milhões de metros a gente tem 8 grandes projetos para desenvolver, a gente tem 4 hotéis no nosso radar também, nesse nosso grande plano de desenvolvimento. Então, tem muita coisa para acontecer, mas com os 30 milhões de dólares captados inicialmente e mais essa rodada dos 200 milhões de reais agora do fundo imobiliário, a gente consegue ficar totalmente abastecido em termos de caixa para tocar os projetos ao longo dos próximos 10 anos. Tá? Então, esse fundo é um fundo imobiliário que são 8 anos, a previsão dele é durar 8 anos,
com possibilidade de se estender por mais 2, então seriam 8 mais 2, com um total de 10 anos. Tá? E um VGV total durante esses 10 anos, né? VGV é valor geral de vendas, um VGV total de 7 bilhões de reais e uma expectativa de lucro de mais de 2 bilhões de reais. Tá? Nesse fundo. Então, como é uma expectativa de lucro de 2 bilhões, esse lucro, ele entrando ao longo dos 10 anos, ele já vai reabastecendo a empresa para a gente desenvolver os projetos seguintes. A gente vai fazendo tudo de forma bem faseada. Tá? E o mais importante de tudo, para lembrar aqui, é que mesmo com todo essa venda, né, a gente vai fazer uma venda de mais ou menos 30% do Grupo Carnaúba para esse fundo, que é um fundo da XP Asset. Tá? Então, a XP Asset ela capta esses 200 milhões de reais, entrega para o Grupo Carnaúba desenvolver e, em compensação, ela fica com 30% do Grupo Carnaúba. É tá? importante esclarecer que é uma injeção de capital, né? Não existe secundário. É exatamente isso que eu O ia interessante comentar. é que é um fundo imobiliário, mas com características de um fundo de private equity, Isso, né? Porque, perfeito. na verdade, como ela tem participação Perfeito. na holding, Exatamente. imagino, Exatamente. é um fundo imobiliário, mas com Ela- alinhamento. Ela É entra totalmente na holding. alinhada com o sócio. Isso é muito legal. O que é legal, ficou todo mundo muito alinhado, porque a XP Asset ela fica muito alinhada com os sócios, então ela vai ter 30% da holding, ela participa de todos os nossos projetos atuais e futuros. É uma injeção de capital, como o Edu falou, nenhum sócio vende. A gente vai, assim, todos os sócios vão continuar lá para o longuíssimo prazo, tá? Assim, ninguém tem intenção de sair da empresa ou de ter um evento de liquidez e vender sua participação. Muito pelo contrário. A gente é frequentador da região, eu não era, me tornei, né? O Edu já é há mais de 15 anos, assim como outros sócios, e a nossa ideia é desenvolver a região para a gente frequentar com as nossas Tá famílias. fazendo kite já, Rogério? Já. Mas tá craque, não? Não, craque ainda não. Mas Médio, baixo, alto nível. Edu, diz aí, Rogério, como é que tá? Não, tá indo bem, tá indo bem. Médio, então, médio. tô me dedicando, mas tentando conciliar também com as obrigações, Tem né? que trabalhar, né, Rogério? Trabalhar. A Mas gente brinca que a gente chegou para ficar, né? Exato. Não é uma visão do incorporador tradicional, assim. Então a gente vai ter casa lá, a gente quer passar férias com a família. Cara, quando a Aí paixão eu- mistura com o negócio, aí exatamente fica muito isso. prazeroso. E a dedicação e Exatamente foco é difícil dar errado. É. Vamos fazer assim, passa muito rápido, a conversa tá muito boa. A gente vai agora para o último intervalo, a gente volta já. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas.
ter o parceiro. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer enorme que eu recebo aqui os queridos Eduardo Joaçaba, Rogério Carvalho, que são sócios e gestores lá do projeto Carnaúba, que é um projeto imobiliário muito bacana, muito relevante, que está rolando lá na região do Preá, ali pertinho de Jericoacoara. E a gente está entendendo agora detalhes, né, desse belo projeto aqui em nosso programa de hoje, Inovação e Negócios. Edu, cara, esse projeto é um projeto incrível e ele ainda consegue se tornar mais incrível por uma total adequação às teses ESG, né? É aquela história que você precisa, como ente econômico, seja uma pessoa física, um consumidor, um cliente, um fornecedor, uma empresa, uma família, agregar algo à sociedade a qual estamos inseridos, cara. E o projeto Carnaúba se insere totalmente nessa tese. E eu queria que você detalhasse isso pra gente. O cuidado com as pessoas é absurdo lá. Questão de saúde, educação com treinamento profissionalizante, questões ambientais sensacionais, um desenvolvimento ordenado dessa região, desse projeto. Questão do tratamento do resíduo, incrível, tá? Energias renováveis. Cara, dá uma detalhada pra gente de toda a preocupação e adequação desse projeto a questões socioambientais, por favor. Claro, meu prazer. Dandão, acho que isso está dentro do nosso pilar de impacto, né? Que é o terceiro pilar do nosso tripé. Então, sem ele, toda a nossa tese, ela se fragiliza muito. Então, a gente leva esse tema com muita seriedade. Uma parte da equipe está 100% dedicada a isso. E a gente passou por um processo muito, muito interessante, né, de estudos da região, né? A gente montou uma junta de urbanistas liderada pelo Miguel Pinto Guimarães, que é nosso arquiteto e sócio. Tudo foi muito estudado previamente, né? Tudo, o projeto... Começou em 2021, foram quase 9 meses de trabalho, né, de um grupo super multidisciplinar, desde arquiteto, a urbanista, a ambientalista, arquiteto vernacular, uma empresa, né, de consultoria focada em estudos de massa, estudos de desenvolvimento urbano, e isso resultou num grande diagnóstico da região, diagnóstico das carências, diagnóstico do que precisa ser feito de maneira faseada para que esse master plan da região se desenvolva de uma maneira organizada. Então, isso foi um grande guia, né, que hoje, né, nutre toda a nossa atividade dentro da esfera de impacto, que visa ações socio e ambientais totalmente integradas com a comunidade. Eu acho que tem um objetivo, Dandan, de trazer a comunidade para dentro do projeto e, obviamente, o projeto se adequar às raízes, né, à cultura local. A gente não pode conceber um produto na região que não esteja... Ele tem que ser, de um lado, inovador, de um lado ele tem que se adequar ao que as pessoas estão buscando, mas de outro ele tem que respeitar as raízes locais. Então, são coisas totalmente compatíveis, né? Totalmente compatíveis. Totalmente compatíveis. Você tem uma pessoa que sai de um grande centro urbano como São Paulo, pega um voo direto, pousa de Jericoacoara, no nosso aeroporto lá de Preá, e a última coisa que ela quer fazer é vestir um sapato. Então ela tira e quer ficar descalça, de chinelo. Então, assim, dentro desse pilar que a gente vai conceber produto, né, imobiliário e trazer essa visão de integração com a comunidade. Então, esse diagnóstico abre várias frentes de estudos, o urbanismo sendo uma delas. Então, hoje a gente tem um baita master plan que vai guiar a concepção de produto e implantação pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então, essa parte urbanística é super importante. Uma segunda frente é justamente a parte de gestão de resíduos, né? Então, o que a gente fez foi um primeiro exercício em uma comunidade pequena, na Barrinha, próxima do Preá, de diagnosticar, né, o processo inteiro de tratamento dos resíduos e fazer um trabalho junto com a comunidade de conscientização. Então, hoje, na comunidade da Barrinha, o lixo ele passa por um processo de coleta seletiva, começa dentro de casa. Ele tem um programa chamado Mais Vida, Menos Lixo, que é um projeto
cujo nome foi escolhido pelas crianças da escola da Barrinha. Então, as pessoas que convivem nessa comunidade separam o lixo dentro de casa. A gente criou um processo logístico de coleta seletiva. Uma parte disso é destinado à cooperativa de reciclagem da região, que a gente ajuda a se organizar, e a gente está muito próximo deles, que é a Coop Bravo. E eu acho que a ideia é tentar evoluir o ciclo, né? Até chegar ao ponto final, que seriam os aterros ou os lixões. Hoje em dia a região é carente de um aterro sanitário. Eu acho que tem muito da pauta de impacto que é legal, porque provoca políticas públicas, provoca, né, uma agenda de conversa com a administração pública municipal, estadual, né? Eu acho que o Estado fez uma decisão super acertada, que foi o aeroporto, mas agora o desenvolvimento chega e aí o Estado agora precisa dar atenção para outros temas, como saneamento. O município, por sua vez, né, que tem um trabalho super importante também nessa área de gestão de resíduos, está super próximo. A conversa está boa, com o Estado, municípios, está tudo conversa muito boa. indo Acho bem. que a visão deles todos, assim como a nossa, que o turismo é o grande vetor de desenvolvimento daquela região, né? Então, por conta disso, você não pode implantar um aeroporto sem esperar que outras demandas surjam como resultado, né? O saneamento sendo uma delas, que o Estado já está super ativo no processo, uma licitação em curso para aprovar o saneamento do PREA. Então, são coisas que vão sendo feitas ao longo do tempo. Então, gestão de resíduos é um dos pilares, né? A parte de urbanismo é um outro pilar. Essa visão de matriz energética, né? De trazer a renovável como componente para abastecer, né, a região é super importante. A gente tem, portanto, um projeto já em andamento, né, de 5 megas de geração fotovoltaica na região, num dos nossos terrenos, né, e eu acho que isso deve sair do papel ao longo do próximo ano. E aí eu acho que vem o pilar de, enfim, educação, né, que eu acho que tem várias frentes. Eu acho que o Ceará, não preciso dizer que está aí na frente no Brasil inteiro, né, e Cruz, município que a gente está presente, né, em grande parte, duelando ali com o Sobral em primeiro Cruz lugar. tem um índice incrível de índice de educação de Cruz. Toda aquela região ali, sim. Sobral, muito perto, sim, assim, né? Exatamente. Acho que é uma cultura que vai... Isso há muito tempo já, né? Então, acho que toda a comunidade, todas as pessoas que moram lá têm uma capacidade de aprendizado enorme, são muito inteligentes. Então, o que a gente precisa trazer agora é a oportunidade de capacitação mesmo, né? E aí que entra um pouco assim, das parcerias que a gente vem fazendo com o FIEC, com o Sistema S. A gente vai começar com programas agora esse mês de treinamento de módulos mais de curto prazo, né? Focado em mão de obra para engenharia, para obra civil e também hotelaria. Então, qual foi... Fala pra gente mais um pouco, assim, por favor, Edu, dessa parceria com a FIEC, porque pelo que eu estava estudando para esse momento aqui com vocês, eu acho que tem uma expectativa de geração de quase 2.000 empregos aí, sim, né? Sim, isso no curto, médio prazo. Isso. Isso, num curto, médio prazo. Exatamente. E aí teve essa parceria com a FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado aqui do Ceará, que amplia, Rogério, que a gente estava falando agora há pouco, da questão do ciclo virtuoso, né? Você vai começando a fazer, a realizar e vindo gente boa para dentro. Foi mais na área de educação com a FIEC? Ou foi uma coisa mais ampla? Foi mais na área de educação, focada em capacitação profissional, mesmo, perfeito. Profissional, que é a tese deles, né? Focada em hotelaria, serviços, focada em obra, né? Construção civil mesmo. Então a FIEC tem feito um trabalho incrível com a gente. Eu acho que eles estão muito engajados em colocar de pé esses módulos de curto prazo, porque as pessoas aprendem muito rápido, né? Então você não precisa fazer um programa de 2 anos, você faz um programa de 3 meses, de 2 meses, a pessoa sai de lá pronta para depois dali ela conseguir caminhar com as próprias desejo, pernas, né? Entendeu? O cara tem um desejo de prosperar através do ensino. Então, assim, a demanda é enorme de construção civil, a demanda já cresce em relação ao setor de hotelaria, serviços, restaurantes, bares e coisas do gênero. E a comunidade está carente de treinamento. Me chamou muita atenção a questão de saúde, uma preocupação em iniciar projetos pequenos ainda,
mas que tendem a ter uma oferta de atendimento de qualidade com o passar do tempo para a população, para os turistas, para todo mundo, né? Sem dúvida. Essa parte de saúde é um outro pilar da nossa área de impacto, então a gente fez também um diagnóstico super legal junto com essa junta de urbanistas. A gente tem um projeto que a gente se envolve, que é a SES Brasil, que é Saúde e Alegria nos Sertões, que são super atuantes na região. A gente tem 2 containers de teleatendimento, um na Barrinha e um no Preá. Então é incrível a comunidade poder entrar no container, poder, né, fazer um cadastro meio automático e ser atendida por um médico, né, que está no Einstein. Existe uma parceria da SES com o Einstein e uma parceria da SES com a Philips. Então é um processo super tecnológico. E aí eu acho que a ideia é aprimorar esse processo para atender a demanda turística. Quer dizer, hoje você tem, de fato, uma estrutura ainda muito precária, né, hospitalar de modo geral. Então, eu acho que não existe ainda o fluxo para justificar um hospital de grande porte. Mas, certamente, existe já a demanda para ter um primeiro atendimento de boa qualidade. Então, a gente fez um primeiro exercício no final do ano passado, um projeto chamado Pronto, né, que foi ali no período de mais fluxo turístico, dezembro, Réveillon, em parceria com a SS Brasil, que demonstrou que existe, de fato, uma oportunidade muito boa para você fazer um projeto que, pelo menos, ele fecha a conta, de você ter um primeiro atendimento de qualidade. Você resolve 80% dos problemas e para os 20% mais graves, você tem o aeroporto para fazer o deslocamento rápido, se você precisar, para Fortaleza. Você tem um veículo que em 2 horas está em Sobral, tem bons hospitais. Você tem a UPA de Jericoacoara, que consegue atender mais um pouco. Então, eu acho que o primeiro objetivo ali é criar um centro de primeiro atendimento de qualidade. O projeto é lindo, o desenvolvimento imobiliário, Rogério, é lindo, é incrível. E me chama muita a atenção também a questão dessa gestão financeira, da modelagem financeira e o desenvolvimento socioambiental que vai caminhando totalmente em congruência com o desenvolvimento com o desenvolvimento do projeto imobiliário em si. Sim. Essa conexão projeto do produto, concepção do produto e execução, gestão financeira, socioambiental junto. É muito legal isso aí, dada aí a competência de vocês. Estamos chegando ao fim, cara. Passa muito rápido, tinha 200 perguntas ainda mais. Motivo pra gente voltar aqui. Pois é, não, a gente vai estar muito junto. Edu, queria dar aí um pouquinho de tempo a você, para o Rogério. Alguma coisa que eu não perguntei, cara. Alguma coisa que mereça ser dita. Tá certo? Enfim... Considerações finais aí, Edu, começa contigo. Obrigado, pô. Acho que no fundo o que vale a pena complementar, e é muito legal estar aqui contigo em Fortaleza, porque é um projeto que está sendo desenvolvido em grande parte por pessoas que não são cearenses, né? Eu tenho uma ligação familiar forte aqui, mas não moro aqui. Então acho que a oportunidade de estar aqui é de se aproximar cada vez mais da comunidade local, né? Dos cearenses, dos empresários. Eu acho que tudo que a gente quer fazer na região, desde uma fazenda fotovoltaica, a uma moradia popular, a um hotel, a um restaurante, isso tem que estar muito conectado com quem está aqui, quem sabe empreender no estado, quem já está aqui há muito tempo. E todas as soluções que a gente vai buscar não precisam ser de um outro lugar. Estão aqui. Então, acho que o objetivo é legal de estar aqui, de se aproximar cada vez mais dos grandes grupos e... a gente passou essa semana aqui, né? Então foi muito legal porque a gente conheceu muita gente e o projeto está realmente muito, muito encantador. Então faz todo coisa sentido boa. estar aqui. Obrigado. Rogério Carvalho, querido, considerações finais aí. Acho que é muito em linha com isso que o Edu falou, tá, Daniel? Assim, a gente não quer ser simplesmente um desenvolvedor de projetos imobiliários no Ceará, tá? A gente, de verdade, a gente quer fazer parte disso tudo, a gente quer pertencer. Tá? Então, poxa, você nos ajuda muito nisso. A gente está aqui hoje com você, com certeza é mais um passo nessa direção. Então, de novo, obrigado e espero que a gente se veja muito ainda nas próximas semanas e meses. A gente fala muito de cocriação, né? Do destino. A gente não vai criar isso sozinho. A gente tem que cocriar junto com todo mundo que está lá, junto com os grandes grupos cearenses, junto com você. Tudo na vida é essa criação de conexões, né? Pontes do bem, não? O Grupo Carnaúba vai ter um stand lá na Expert, que é o maior evento de investimentos do mundo, que vai acontecer em São Paulo, a Expert XP.
É um evento promovido pela XP anualmente, que se tornou o maior evento de investimentos do mundo. É isso mesmo, do mundo. E vai ser dia 1 e 2 de setembro, né? Dia 31 vai ter, mas somente para o ecossistema XP, mais aberto ao público, dia 1 e 2 de setembro, lá em São Paulo. A M7 vai ter um stand lá também. Que bom. Legal. Né? E a gente conversou ontem que também o Grupo Carnaval vai ter um stand na Expert, né? Exatamente. Vocês vão estar lá, claro. Vai estar lá, acho que é uma reciprocidade muito grande a nossa relação com a XP. Então, da mesma forma que eles nos prestigiam, acreditaram nos nossos produtos, a XP Asset lançou o nosso fundo imobiliário, a XP patrocina, por exemplo, o Rally de Kite, que ajuda muito ali a levar pessoas para o PREA, pessoas para a região. Então, para a gente, obviamente, é um prazer muito grande a gente fazer parte do evento da XP, da Expert. Tá? Então, a gente vai estar lá com um stand muito legal, vai ser um stand bem característico da região. Então, assim, você vai ver, vai ser uma coisa bem legal. Enfim, e espero que muitos dos nossos clientes, né, acabam também frequentando a Expert. Então, é uma oportunidade para a gente quase que se relacionar com as pessoas que compraram, sejam títulos do Indie House, sejam lotes do Vila Carnaúba. Então, poxa, acho que de várias formas diferentes a gente vai se conectar ali com a Expert, com esse evento da XP. Vai ser o primeiro ano que a gente vai participar, espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Momento, como eu já falei antes, muito especial para mim, primeiramente pela possibilidade, pela oportunidade de estar ofertando um conteúdo desse, de extrema qualidade, dando conhecimento a todo mundo desse projeto grandioso, tá? Desse grupo de pessoas super competentes, tá? Lá no PREA, região ali em Jericoacoara, projeto imobiliário, né? Muito relevante, a longo prazo e totalmente preocupado, inserido e conectado com questões socioambientais, o que é muito importante. O segundo ponto da importância disso é o meu enorme bem-querer aqui ao Edu, ao Rogério, tá certo? E a minha gratidão eterna aqui ao amigo Rogério, que sempre nos apoiou nessa nossa caminhada aqui junto à XP, que isso fica muito claro. Então, assim, sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Jornal Jangadeiro apresentou Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Vetor Marcas e Patentes. Construindo marcas fortes. Fale com o especialista. 3066-3999.